Graça e paz, irmãos. Que bom que você está aqui nessa manhã. Aliás, você podia dizer isso para quem está do seu lado, né? Diga aí, que bom que você está aqui hoje. Para adorar a Deus junto comigo. Fala aí para ele. Aqueles que nos visitam pela primeira vez, sejam bem-vindos. Há alguém que está nessa condição, nessa manhã, nos visitando pela primeira vez? Levante sua mão, por favor. A gente quer entregar para você uma lembrança da igreja. Sejam bem-vindos, é um prazer recebê-los. Se tiver alguém mais, é só levantar a mão que o William vai até você, ou o Nivaldo. Oi, aqui? Segunda vez, joia. Bem-vindos, são bem-vindos também. Terceira, quarta, quinta, amém? São bem-vindos, não tem problema. Queridos, hoje a gente dá continuidade à série Quando os Problemas Aparecem. E hoje é a última mensagem dessa série. Eu gostaria que você abrisse, por gentileza, a sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 27 e o versículo 28. Evangelho segundo João, capítulo 12, versículos 27 e 28. Quem aqui já teve situações ou já foi submetido a circunstâncias que se sentiu angustiado? Levanta a mão. Quem aqui está aqui hoje, cultuando a Deus, levantando as mãos, mas está angustiado? Levanta a mão. Nós vamos falar sobre angústia nessa manhã, sobre tipos de angústia ou sobre situações em que a angústia aparece sobre a nossa vida. Mas nós vamos falar da angústia das angústias que foi vivida por Jesus, que foi vencida por Jesus. Esse Jesus que hoje empaticamente se volta para nós e derrama essa graça sobre a nossa vida, para que a gente suporte qualquer angústia que possa sobrevir sobre nós, amém? Sobrevir a nós. Diz assim o texto: agora minha alma está angustiada, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. O tema da mensagem é o sofrimento até a morte do Salvador. A gente está faltando 4 ou 5 ou 6 dias, 4 ou 5 dias para a última ceia. Jesus acaba de entrar na cidade de Jerusalém. E, no entanto, ele diz aqui: a minha alma está angustiada até a morte. Existem algumas pessoas muito inteligentes, muito cabeças, intelectuais de renome, que costumam, às vezes, lançar uma desculpa para a gente não olhar para Deus ou para a gente não acreditar na existência de Deus. Dentre as desculpas está a seguinte: olha, Deus não sabe de fato o que você passa. Deus não sabe de fato o que você atravessa. Como que você pode crer num Deus assim? Como um Deus assim pode te socorrer, entender você, entender os seus sentimentos? O nosso Deus sabe o que nós passamos. E o nosso Deus sofreu aquilo que nós sofremos no nosso dia a dia. Ele sabe o que é ser angustiado. Ele sabe o que é ser homem de dores. É interessante que, ao olhar para o texto, na língua original, a palavra que aparece é tarasso, para se referir a angustiada. E essa palavra significa agitar, perturbar, tirar a calma da mente, inquietar, incomodar, golpear o espírito com medo e pavor. E se nós formos pensar, queridos, na língua de onde vem a nossa língua, no latim, angústia traz a seguinte ideia de estreitar, oprimir, apertar a garganta, indica a condição de opressão interna. Esse prefixo ang, de angústia, significa todas essas coisas que nós acabamos de ver. E nós conhecemos bem esse sentimento. Esse sentimento é muito humano, nós atravessamos ele no dia a dia da nossa vida. Mas aí surge uma primeira pergunta: por que Jesus sofre angústia exatamente nesse momento? E daqui a pouco a gente entra um pouco mais para falar a respeito do Salvador. Eu gostaria de falar um pouco da nossa condição humana. Nós precisamos entender que há 3 situações pelas quais nós podemos passar e enfrentar angústia. A primeira delas é angústia por causa de situações de crise na nossa vida.
Angústia porque um filho escolheu um caminho que não deveria escolher. Angústia porque de repente houve uma perda dentro de casa, na família. Angústia porque talvez a família está passando por uma situação financeira um tanto quanto complicada, ou porque recebeu-se um diagnóstico médico que balançou com a gente, que apertou o nosso coração, que faz o nosso interior ficar estreito. Nós passamos por angústias em situações de crise na nossa vida. E aí eu me lembrei de um versículo muito interessante, proferido por Davi, principalmente porque nesse versículo Davi dá uma ideia perfeita para a gente do que angústia significa. Salmo 4, versículo 1 diz assim: ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Davi passava por uma situação em que ele era perseguido por outras pessoas, em que pessoas falavam a respeito dele, se levantavam contra ele, e aí ele se lembra que houveram outras situações de angústia na vida dele. E ele clamou nessas situações de angústia, e nessas situações Deus lhe fez um caminho, porque a palavra no original, uma tradução no original poderia ser muito bem traduzido: ao invés de me deste largueza, criaste um caminho para mim. Deus fez um caminho para ele em outras situações, e ele clama para que Deus o abençoe também nessa situação que ele estava atravessando. Segundo, nós podemos experimentar situações de angústia por coisas que nós mesmos criamos. Por exemplo, um versículo interessante em Provérbios, que diz assim, que aquele que guarda a sua boca, guarda de angústias a sua alma. Talvez você está aqui assentado nessa manhã e você vai dizer: pastor, eu não estou sofrendo angústia porque de repente eu estava servindo a Deus e alguma coisa me aconteceu. Eu estou sofrendo angústia porque eu pisei na bola. Eu estou sofrendo angústia porque eu pequei. Eu estou sofrendo angústia porque eu falei o que não deveria ter falado. Mas que bom que nós estamos nessa manhã diante de um Deus que é misericordioso, que quando o arrependido clama, Ele ajuda o arrependido a superar toda e qualquer consequência das atitudes da sua vida. Amém? Enfrentamos sim angústias criadas por nós, mas existe um outro tipo de angústia, que é uma angústia que nos sobrevém porque nós estamos fazendo aquilo que é certo. E aqui eu quero me demorar um pouco mais. Angústia por escolher o caminho certo. Angústia por rejeitar alguma coisa que nós sabíamos ser errada na nossa vida. Angústia por fazer o que é correto. É o tipo de angústia que o Salvador enfrenta. É o tipo de angústia que Jesus enfrenta, mas não só Jesus. Há um profeta do Antigo Testamento, muito provavelmente um profeta que foi muito influenciado pelo ministério do profeta Elias, um profeta chamado Micaías, que profetizava na época do rei Acabe. O texto bíblico vai dizer para nós que Josafá, que era rei de Judá, se aparenta com Acabe, que era rei de Israel. E aí Josafá vem visitar Acabe, e Acabe diz para Josafá o seguinte: você sabe que Ramote de Gileade, que está sob o domínio da Síria, pertence a nós. E Josafá então diz: tudo bem, nós vamos guerrear junto com você. Só que Josafá era um homem que temia o Senhor. E Josafá pergunta: não tem profeta para a gente consultar a respeito de ir até Ramote de Gileade e nós lutarmos contra aquela cidade? E então, cerca de 400 profetas profetizam a mesma coisa. Pode ir, Deus vai entregar a cidade para vocês. Pode subir, a campanha vai ser uma campanha vitoriosa, vai dar tudo certo, pode ir. Se colocar fé em ação, vai dar tudo certo. Aqui eu estou apenas parafraseando com a canção. E aí Josafá pergunta: mas não sobrou nenhum profeta? E aí Acabe diz: sobrou um. Mas esse aí, ele nunca fala uma coisa positiva com relação à minha vida. Ele sempre profetiza contra mim, como se Acabe fosse um santo. E aí manda buscar Micaías. Micaías vem. E quem foi buscar Micaías diz o seguinte para ele: ó, que a tua palavra seja como a palavra de todos os outros. Micaías diz: o que o Senhor me disser, eu vou falar. Ele chega lá, Micaías fala: pode ir. Vai dar tudo certo. E aí alguém diz: olha, eu conjuro a você que nos diga a verdade. Então Micaías profetiza que o povo perderia a batalha, que não daria nada certo, coisa nenhuma.
E é interessante que depois dele fazer isso, Acabe diz o quê? Né? Aí, não falei? E é interessante algo que acontece, olha só. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e tornai a trazê-lo a Amon, o chefe da cidade. E a Joás, filho do rei, direis: assim diz o rei, metei esse homem na casa do cárcere e sustentai-o com pão de angústia e com água de amargura, até que eu venha em paz. E aí Micaías vai dizer assim: o Senhor não disse que você vai voltar em paz. E se você conhece a história, quando Josafá e Acabe descem para batalhar lá, Acabe se disfarça como se fosse alguém qualquer. E alguém no meio da batalha tira uma flecha a esmo. E a flecha encontra quem? Encontra justamente Acabe. Acabe morre nessa batalha. Mas o que eu quero frisar é o seguinte: às vezes, por obedecermos ao Senhor, às vezes, por fazermos aquilo que é correto, por rejeitarmos o caminho do pecado, nós temos que provar, irmãos, às vezes o pão de angústia, como traduz a versão revista e corrigida, como nos diz a versão revista e corrigida. Há uma angústia que glorifica a Deus. Diga isso para quem está do seu lado. Agora voltemos ao nosso Salvador. Ora, irmãos, você há de convir comigo que Jesus havia passado situações difíceis. Jesus havia sofrido perseguição. Toda elite religiosa de Judá ou de Israel se voltava contra Jesus Cristo. Se você conhece um pouco de Bíblia, quando começa o seu ministério e ele vai a Nazaré, as pessoas levam ele para cima do monte para lançá-lo lá de cima. Você sabe que a vida de Jesus no início não foi fácil, a família teve que pegá-lo, correr com ele para o Egito, para fugir porque Herodes queria matar todas as crianças. Você conhece a história. Tantas situações difíceis, porque Jesus diz que a alma angustiada, que a alma dele estava angustiada só agora. Por que que ele diz no momento em que ele entra em Jerusalém? Pode colocar a figura, por favor. No momento em que ele entra em Jerusalém, as pessoas pegam ramos, as pessoas dizem: bendito que vem em nome do Senhor. Alguns gregos que tinham subido para a festa conversam com Filipe porque querem conhecer Jesus. A popularidade está crescendo, até os gentios querem conhecê-lo. Por que que nesse momento aparentemente de sucesso, é nesse momento que Jesus diz assim: a minha alma está angustiada até a morte? Por que agora? Porque nenhuma das provações que Jesus enfrentara até aqui poderia chegar perto do terror da cruz. Nenhuma. E não é só aqui que a alma dele está angustiada. Se você conhece a Bíblia, João 13, 21, na ceia, o texto de Jesus se angustiou em espírito. Marcos 14, 33, quando fala do Getsêmani, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Angústia pelo beijo de traição que ia receber. Angústia, irmãos, porque ele seria julgado em 2 tribunais, um religioso e um político, e seria condenado injustamente nos 2. Angústia porque seria zombado em todos os seus ofícios que nós conhecemos dentro das Escrituras. Quais são os 3 ofícios de Jesus? Rei, profeta e sacerdote. Ele é zombado nos 3. Olha só, ele foi ridicularizado como profeta. Quando ele está sendo esbordoado, cuspido, as pessoas diziam assim para ele, aqueles soldados: profetiza para nós, ó Cristo, quem foi que te bateu? Como quem dissesse: você é profeta coisa nenhuma. Ele é zombado no seu ofício de rei. Colocaram um manto escarlate sobre ele, colocaram uma coroa de espinhos, batiam com um caniço na cabeça dele, colocaram um caniço na sua mão direita. E os soldados se ajoelhavam diante dele e diziam: salve, rei dos judeus. Seria zombado, irmãos, no seu ministério sacerdotal. Porque é quando ele está dependurado entre o céu e a terra, com os braços abertos, cravado naquela cruz, que as pessoas meneiam a cabeça e dizem assim: salvou os outros, mas não pôde salvar a si mesmo. No exato momento em que ele não era só o sacerdote, em que ele era muito mais do que um sacerdote, ele era também um sacrifício. Ele é zombado no que diz respeito à sua capacidade de livrar a si mesmo. Angústia, angústia, angústia. E é interessante que ao olhar para
Jesus, a fala dele nesse início de semana, no dia que ele entra em Jerusalém, volta lá por favor para mim, minha irmã, 12, 27 e 28, lá no início, não vai estar aqui, desculpa, não vai estar, abre lá de novo em João 12, 27 e 28, esse versículo eu não coloquei, João 12, 27 e 28, agora minha alma está angustiada, agora minha alma está angustiada, e o que direi? Pai, salva-me desta hora. Qual foi a resposta de Jesus, irmãos? Diante da angústia de ter que enfrentar tudo aquilo que ele enfrentaria. Ele pediu para o Pai salvá-lo? Não. Ele não ora pedindo para que o Pai o livre dessa angústia, porque essa angústia é uma angústia diferente. Não é uma angústia provocada pelos seus erros. Não é uma angústia provocada porque ele havia cometido algum pecado. Era uma angústia que estava dentro do projeto de Deus para a nossa redenção. Deus tinha um propósito nas aflições de Jesus. Diga isso, Deus tinha um propósito nas aflições de Jesus. Como o texto bíblico mostra para nós claramente, ele havia nascido para morrer. E a resposta de Jesus a essa pergunta é um gigantesco não. Ele não vai clamar para que o Pai o livre dessa hora. Ele não vai clamar para que o Pai o livre dessa angústia. Ele vai sorver o cálice da ira de Deus até a última gota, por mim e por você. É isso que a Bíblia ensina para nós, amém, queridos? Algumas pessoas às vezes pensam assim, olha, Jesus na sua humanidade, ele teve medo da cruz. Jesus não teve medo da cruz, irmãos. Ora, se os mártires do primeiro século eram crucificados e ainda cantavam hinos e se alegravam por irem para a fogueira e ser crucificado, cantando ao Senhor, ali morrendo no último momento, você acha que Jesus teria medo da cruz? Não, não era a cruz. A angústia não era por causa da cruz, porque não era uma cruz qualquer. Ali, dependurado entre o céu e a terra, o cálice da ira de Deus, que deveria ser sorvido por mim e por você, foi sorvido por Ele até a última gota. Ele recebe a ira de Deus sobre você, para que a graça de Deus pudesse alcançar a sua vida, amém? Para que você pudesse ser liberto de angústias nesse tempo, ou para que você pudesse receber graça nas angústias que você sofre por causa dEle. E faz parte, irmãos, da fé essas coisas. Nós temos batido nessa série, que é uma série que fala a respeito de sofrimento, para tentar consertar um entendimento cristão que nós temos nos nossos dias muito errado, de que aceite Jesus e a sua alegria, exerça o seu ministério e está tudo bem com você, você só vai ter momentos de alegria e de felicidade. Não é assim. Hoje cantamos o cântico aqui, Urarará lá, tem um fogo cerrado em meu peito, mas é interessante você ler a história de Jeremias. Preso no cepo, sofre uma noite inteira. Quando ele sai do cepo, aliás, é uma parte bíblica que foi tema de uma mensagem nossa aqui. Ele diz assim, olha, eu vou me calar, eu não vou profetizar mais, mas ele diz, tem um fogo dos meus ossos. Deus me fez para isso, a vontade de Deus é essa. Eu sou cativo, eu estou algemado a essa vocação. Eu não posso fechar minha boca, eu tenho que profetizar, eu tenho que falar, ainda que eu tenha angústias por conta disso. Quantos compreendem o que eu estou dizendo aqui nessa manhã? E o Salvador experimenta angústia por nós. Porque o Salvador tinha a mais alta das motivações. Irmãos, motivação, você quer tocar no assunto santidade? E se você quiser ir profundo, você não tem que olhar o comportamento. Você tem que olhar a motivação. Qual era a motivação de Jesus? A motivação de Jesus está no versículo 28. Ele pergunta, o que direi agora? Pai, livra-me desta hora? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Qual que é a motivação de Jesus? A motivação de Jesus é a glória de Deus. Deus está no centro da vida de Jesus.
E Deus tem que estar no centro da nossa vida. Sabe por quê, irmãos? Às vezes a gente vem para a igreja por causa do marido, às vezes a gente vem para a igreja por causa da esposa, às vezes a gente vem para a igreja por causa do filho. Olha aqui para mim, todos esses motivos são lindos, desde que o principal seja a glória de Deus. Seguir a Jesus, seguir a Deus e glorificá-lo. Amém, queridos? Porque igreja não existe, ou Jesus não alcançou você apenas com o motivo de deixar sua vida bonitinha. Ele faz todas as coisas, Ele abençoa mesmo de fato. Só que o motivo é a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Eu não sei se eu coloquei aí. Abra sua Bíblia lá, por favor. Não me lembro, não recordo. 1 Coríntios 10, 31. Jesus não busca seu próprio prazer. Jesus busca a glória de Deus. Eu dou graças a Deus pelo ministério de família que nós temos na igreja. É uma bênção. Casamentos têm tido os parafusos acertados, as coisas têm entrado no lugar, pela vida de alguns irmãos que têm se dedicado aí durante esses anos a falar daquilo que é o propósito de Deus para a família. E a gente percebe, escuta o que eu estou dizendo, e isso é bom. Quando diz assim, ó, vai ter um evento, estamos juntos, aí já começa aquela, todo mundo fica oriçado, não é? 390 compartilhamentos, é que eu estou usando hipérbole, tá? É um monte de coisa e todo mundo vamos e não sei o que, etc e tal. Mas que bom seria se a motivação do nosso coração para servir ao Senhor, para estar envolvido na oração, para estar envolvido nos ministérios da igreja, fosse a mesma. Quantos entendem o que eu estou dizendo? 1 Coríntios 10, 31. Diz assim, portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo. Vamos lá? Não está, né? Estou vendo alguém olhando para lá. Portanto, se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. A motivação do coração de Jesus era essa. E a motivação do nosso coração tem que ser essa. Agora vem a pergunta, pastor, e quando as angústias batem à nossa porta, seja angústia por situações que criamos, ou angústias porque algumas situações bateram na nossa porta, como desemprego, problemas financeiros, enfermidade na família, ou sejam angústias porque nós temos servido ao Senhor, o que a gente faz? Primeiro, clame, ore, busque ao Senhor, peça para Ele vir em seu socorro. Lembra do Salmo 4:1? O que Davi disse? Quando veio um momento de angústia, eu clamei ao Senhor, e o Senhor me deu o quê? Largueza, o Senhor fez um caminho. Então ore nos momentos de tribulação. O Salmo 107:13 diz assim, então na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. É interessante que o Salmo 107 repete esse versículo 3 vezes no mesmo Salmo. E você vai lendo situações diferenciadas, e aí diz, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. É isso que a gente vê na Bíblia o tempo todo. Amém? Lembra de Juízes? Quem lembra do livro de Juízes? Nós tivemos uma série, o ano passado ou o ano retrasado, sobre Juízes. O povo pecava e eles buscavam o Senhor, clamavam ao Senhor. O que acontecia? Deus, em sua misericórdia, estendia a mão quando o povo se arrependia. Não era assim? Então clame ao Senhor, busque a Deus, abra os seus lábios, irmãos, e a sua boca. Nós temos nos tornado, às vezes, um povo muito tímido na oração. Tímido porque não acreditamos que Deus pode estender o braço e mover. Tímidos porque temos uma ideia errada às vezes de que absolutamente toda e qualquer situação é uma situação que nós temos que aceitar passivamente, que nós não podemos clamar a Deus pela mudança da situação. Clame, ore, Ele responde orações, amém? Diga assim para o seu irmão, Ele responde orações. Então vamos orar, crente, fala para ele. Segundo, lembre-se de que o Salvador não apenas se compadece de você, Ele tem empatia. Eu falei um pouco disso no início da mensagem, eu acabei citando isso. E o que é empatia? Empatia é compreensão, identificação, entendimento, capacidade psicológica para sentir o que sentiria uma outra pessoa, caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Jesus sabe o que é estar angustiado?
Jesus sabe ou não o que é estar angustiado? Sabe? Então, se ele sabe o que é estar angustiado, ele pode estender a mão e nos abençoar na hora da angústia. O que diz Hebreus 2,18? Abre a sua Bíblia aí, por favor. Se não abre a Bíblia em casa, vai abrir aqui. Hebreus 2,18. Jesus foi tentado em tudo. Você já deve ter lido isso na Bíblia. Pois naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Nas nossas provações, nas nossas angústias, ele está conosco, amém, queridos? Nos dando graça para superar as dificuldades, nos dando graça para superar as adversidades. A presença de Jesus é uma coisa fantástica, irmãos. Já houveram situações, irmãos, as quais eu passei na minha vida, que eu tenho plena convicção que se Jesus não estivesse junto, se a graça dele não estivesse presente sobre a minha vida, eu não a suportaria. Momentos, às vezes, em que o nosso emocional é levado ao extremo. Quem já? Em que, às vezes, chega até uma vontade de clamar, Deus, anda logo, porque parece que eu não vou aguentar. E se nossos olhos espirituais pudessem estar abertos, nós veríamos os braços dele nos segurando por baixo, nos carregando, nos dando graça para suportar esses momentos. Jesus tem empatia, irmãos. Jesus sabe o que é padecer. Terceiro, quanto às nossas angústias, o que nós fazemos? Nós precisamos nos lembrar que angústias para a glória de Deus, e de que no final vai valer a pena. Nós temos essas canções, né? Que a gente canta, e vai valer a pena, quando o grande dia chegar, vai valer a pena. E até já pode procurar isso aí, por favor. Perdão por não ter falado antes. É entender que nesses momentos de angústia que a gente passa por causa do Senhor, um dia, ao chegar diante dEle, na presença dEle, nós receberemos uma coroa inacessível que não pode murchar. Amém? Porque suportamos angústia por causa dEle. Porque suportamos angústia fazendo aquilo que é certo. E é interessante a linguagem bíblica, porque os vencedores das maratonas recebiam uma coroinha de louros, né? Quem conhece louro aqui? Não é a irmã que pintou cabelo, não, é louro. Aquela ervinha, eles colocavam, e aquilo murchava. E a figura de linguagem aponta para nós para o fato de que a gente vai receber uma coroa que não vai murchar, é por toda a eternidade, porque se sofremos por causa dele, reinaremos juntamente com ele na eternidade. É isso que a Bíblia fala para nós. Então, há pessoas aqui nessa manhã que sofrem angústia por aqueles 3 motivos que nós falamos no início. Por conta de uma dificuldade, por conta de uma situação que você mesmo provocou e por causa do Senhor. Entenda que há socorro de Deus para a sua vida em cada situação. Amém? E que Ele pode, assim como fez com Davi, no momento de aperto, fazer um caminho para você. Fica de pé em nome de Jesus, querido. A gente encerra com Paulo na semana que vem. Mas é muito interessante poder desenvolver uma mentalidade de que sofrimento às vezes fará parte da caminhada cristã. Eu quero que você que está aqui nessa manhã, que está angustiado por conta de alguma coisa, você coloque a mão na altura do teu coração. Não vou chamar aqui à frente, porque já houve uma oportunidade. Seu coração está apertado. São coisas que oprimem você. E esses momentos são terríveis porque a gente consegue, às vezes, um pouco de paz, tirando a mente, tirando o foco disso.
E aí, de repente, o inimigo traz de novo a situação e aquilo angustia a gente de novo, trava o coração. Eu sei o que é isso e Jesus sabe o que é isso. Vamos orar? Vamos fazer o que o salmista fez. Clamaram ao Senhor. O que o povo fez, clamaram ao Senhor na sua angústia e o Senhor os livrou. Vamos orar, feche os seus olhos. Clame agora. Fale. Deixa dos seus lábios subir uma oração, querido. Jesus, nessa manhã nós estamos diante do Senhor. O Senhor que sofreu a angústia que nenhum de nós vamos sofrer. Aquela que nós podemos chamar de angústia das angústias. O Senhor que sofreu por causa do Pai. Por nossa causa. Porque era a vontade do Pai. Senhor, olha para nós nessa manhã. Tu és o nosso sumo sacerdote. E a Tua palavra declara que não há sumo sacerdote que não possa compadecer-se da nossa fraqueza. O Senhor tem as duas naturezas. O Senhor sabe o que é ser humano. O Senhor está sentado à direita de Deus Pai, mas há marcas nas suas mãos, há marcas nos seus pés. Marcas, Senhor, por causa do Teu amor por nós. Marcas, Senhor, que foram feitas nesse momento de angústia, quando o Senhor experimentou a separação do Pai, para que nós nunca mais pudéssemos viver separados de Deus. Senhor, eu oro nesse momento, vem com a Tua graça, Senhor, e toca as pessoas que estão angustiadas aqui nessa manhã. Senhor, nós Te clamamos na nossa angústia, e como os Teus santos, tanto do Antigo, como no Novo Testamento, têm experimentado livramentos, tem experimentado graça da Tua parte, vem sobre o Teu povo, faz um caminho, Deus fará um caminho para você. Senhor, abençoa Teu povo com a consolação bendita, e se há alguns aqui nessa manhã que sofrem por conta da sua vocação, que sofrem porque têm escolhido seguir o Teu caminho, porque têm dito não ao pecado, Pai, derrama esse suprimento de graça que faz a gente dançar e celebrar mesmo no meio da dificuldade. Senhor, eu Te peço, abraça Teu povo nessa manhã, consola, Espírito Santo, Teu povo nessa manhã de maneira abundante. Essa é a nossa oração, Senhor, diante da Tua presença, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, levanta as suas mãos e diga: Pai, eu recebo nessa manhã graça, consolo, livramentos, um caminho aberto diante de mim, porque na angústia o Senhor me dá largueza. Louvado seja o Teu nome. Dê um aplauso ao Senhor Jesus Cristo nessa manhã, querido. E chegar perto da pessoa da sua família que está aqui nessa manhã, por favor. Vamos ouvir a canção? Já está lá na montanha. Vamos do começo. Porque começa na angústia, né, irmão? Depois ele vai falar de louvor e vai falar que vai valer a pena. Vamos cantar. Doces palavras Te darei, me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de Ti, mais perto dos Teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas, ou pelas águas das fontes, desesperado eu Te busco, frenético acredito, que a visão da Tua face tudo que eu preciso.
Vamos orar, irmãos? Pai, nós te agradecemos por nossas famílias nessa manhã. Te agradecemos por aqueles que convivem junto conosco debaixo do mesmo teto. E queremos orar nessa manhã pedindo que a tua bênção toque os nossos lares, toque as nossas casas. Senhor, oramos para que haja de fato um entendimento entre nós dentro da nossa casa, porque fato é que às vezes, por conta da dureza do nosso coração, ou por causa dos contra-ataques do inimigo, nós temos sofrido dentro do nosso próprio lar, um lugar onde o Senhor projetou para que seja um lar de cura, um lugar que o Senhor projetou para que seja um lugar, Deus amado, gostoso de estar, onde nós podemos ser amados, sendo quem nós somos, sem papéis cumpridos, socialmente cumpridos diante das pessoas. Que a tua graça alcance cada marido, cada esposa, que os casamentos aqui nessa manhã sejam fortalecidos para a glória do teu nome. Que o Senhor abençoe os nossos filhos, nós o dedicamos ao Senhor, declaramos, eles são teus. Ser livre para fazer o que o Senhor desejar, para chamá-los com a vocação que o Senhor quiser chamá-los. Eles pertencem ao Senhor, Pai, e nós somos privilegiados por estarmos cuidando deles neste tempo. Que cada lar se encha da tua provisão, que cada lar experimente alegria, que a saúde, a cura divina se estabeleça dentro de cada lar e de cada casa. Tira as enfermidades dos nossos lares, abençoa o nosso pão e a nossa água, porque nós temos te servido. Essa é a nossa oração diante da tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém.